aqui num dia e no outro dia. Na verdade, o plantio de cacau começou lá na década de 80, né? Lá atrás, no município de Medicilândia, no quilômetro 110, onde eu nasci. E aí depois, em 88, a gente foi para o quilômetro 23, numa terra muito fraca, uma terra de areia. E meu pai sempre focava numa terra roxa, uma terra para cacau, né? Eu nasci aqui, me criei, fiquei até os 10 anos, aí fui para a cidade. E aí a saudade sempre fica, né? Essa terra aqui, inclusive, era da minha família, né? Era do meu pai, da minha mãe. Lá fui reassentada, não gostei do bairro, voltei para a roça, né? Cheguei aqui, não sabia de nada, né? Eu saí daqui muito pequeno, 10 anos a gente não trabalhava na roça, cuidava da casa, né? E os meus irmãos, nós éramos 7 irmãos, homens, 4 mulheres, então eles cuidavam da roça e nós cuidávamos das coisas da casa, né? Não sabia plantar, não sabia, não tinha nem ideia, mas fui atrás de ajuda, né? Vou parar em 93 e mexer com peixes ornamentais, né? No decorrer do tempo, o negócio da área foi ficando difícil e tal, eu mudei para outro ramo, fui trabalhar com eventos. Aí na pandemia, eventos também paralisou, né? Aí eu me vi obrigado a mexer com alguma coisa. Eu digo, vou comprar uma terrinha e me falaram que eu tinha um capinzinho aqui, comprar gado, gado era um bom negócio e tal. Aí inventamos de comprar. Forte é o cacau, mas eu tenho de tudo. Eu tenho o feijão, eu tenho arroz, nós colhemos nós plantamos o café, nós temos o nosso café. Nós vivemos de fato da agricultura familiar, né? Galinha, porco, mexer com capim, com sila, às vezes o capim dorme armazenado de um dia para o outro, para a gente só triturar e servir, né? Os desafios aqui nossos associados. São pessoas que já estão idosas. Eu sou uma das jovens, já tenho 44 anos. A gente vê que se nós não conseguirmos implemento, tipo tratorito, grade, algo para fazer aquilo que nós fazíamos, as propriedades vão ficar paradas. Olha, eu acredito assim que quando a gente se entra nessa rota, a gente tem que ter bastante conhecimento, né? Porque assim, a prática agrícola, né, igual eu já relatei em outros momentos, você colhendo a fruta que você precisa, que você vai colher ela mesmo com conhecimento e tendo cuidado, então assim, você está agregando valor na sua propriedade e você não está necessitando fazer uma gravidade no meio ambiente. Porque quando a gente tem um conhecimento mesmo do cacau, de uma colheita de cacau, como é que é colhido, que hora que vai para a fermentação, então isso aí é o tudo. Agora, em questão questão de clima, nós estamos aqui, ó, debaixo da árvore e ela está jogando flor. Olha como é que está florida. Então, assim, a previsão nossa aqui é de 20 dias a gente tem inverno. Já florou, inverno está chegando aí. Quem tiver alguma coisa para molhar, que cuide. Hoje, nossos associados, eles recebem, juntamente com os parceiros, né? O técnico fala assim, ó, tu não faz isso, tu faz assim. Porque o agricultor, ele sabe de muita coisa, mas o técnico que foi lá, estudou, ele fez experiência, teve experiência, né? Então, ele pode passar para a gente, né? E a coisa mais boa que tem é você plantar uma sementinha e você ver ela. Inclusive eu planto minha sementinha pertinho de casa, que é para mim ver ela. Todo dia eu vejo o crescimento dela. Isso é que traz orgulho para a gente, né? O que mais me orgulha hoje são o número de apoiador que eu tenho. As pessoas realmente que me abraçam. E do conhecimento que eu tenho hoje, né? A minha capacidade. E hoje a gente está vivo aqui com 2 premiações, né, de 2025, do cacau que a gente trabalha. E o futuro é realmente ter o espaço de um laboratório de pesquisa. Está aqui a indústria de chocolate, está aqui o espaço turma, vamos estudar, porque as coisas só se vai sendo feita a avaliação, tendo espaço para outras pessoas. Porque no dia que eu partir, eu tenho que deixar um legado forte. E meu muito obrigado.